Olá pessoal, meu nome é Rafaela Salgado, sou psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso há 10 anos. Eu agradeço o convite da estudante Ana para a gente poder falar um pouquinho para vocês da prática do psicólogo jurídico. E eu fico muito mais feliz porque vocês estão tendo essa oportunidade na graduação. Então, essa oportunidade que a gente tem de falar da prática é muito importante para que vocês não fiquem aí só com a teoria, né? Eu tenho certeza que eu não vou conseguir responder, né, a todas as dúvidas que talvez vocês tenham, mas ao menos eu vou conseguir pensar um pouquinho aí, né, dar um panorama do nosso trabalho. Eu tenho comigo, né, uma estudante, uma estagiária da Unic, a Salete Andressa, que ela me acompanha nos atendimentos no fórum, só não agora porque a gente está em home office. Mas, de início, eu quero diferenciar para vocês a psicologia jurídica da psicologia forense, tá bom? A psicologia jurídica, ela aí a gente chama ela de um guarda-chuva, né? Porque ela é muito mais ampla, então ela é uma área que abrange muito mais vertentes, né? Como o próprio nome diz, engloba aí diversas atividades relacionadas ao direito sob a perspectiva psicológica. Então, aqui no Brasil envolve algumas demandas, como os litígios das varas de família, né, casos de disputas de guarda, acusações de alguma negligência, maus tratos, entra aí adoções, né, na vara da infância e juventude, alguns casos de responsabilidade civil, que são interdições, curatelas, aposentadorias, dentre outras demandas. Então, a gente atua também na vara da infância e juventude, como eu falei para vocês, com adolescentes em conflito com a lei, violência doméstica, depoimento especial, as varas criminais, na maioria das vezes com casos de estupro, abuso sexual, né? Algumas mães também que foram presas e aí têm filhos pequenos que precisam ser cuidados, dependem delas, e aí essas mães pedem prisão domiciliar, então a gente atua aí um pouquinho nesses casos. Já a psicologia forense aqui no nosso país, ela é uma área de cunho criminal e penal dentro da jurídica, então ela é mais específica. Ela envolve aí a atuação do psicólogo basicamente nos presídios, né, nas varas de execuções penais. Então esse profissional ele vai fazer a avaliação psicológica de pessoas especificamente em conflitos com a lei, né, e muitas outras funções desse tipo, mas sempre relativas ao cometimento de crimes. Em relação ao psicólogo jurídico, né, ou forense, não existe ainda hoje aqui no Brasil a obrigatoriedade de você ter uma formação ou uma especialização específica para você trabalhar nessa área, né? Ou seja, qualquer pessoa que tem um diploma de psicologia pode se inscrever no concurso, num seletivo, para trabalhar nessa área. Então, se você passar na prova, você automaticamente vai atuar nesse cargo. Mas eu falo para vocês que isso não é bom. Na verdade, isso é péssimo para nós, né? Isso é péssimo para a profissão, para as instituições, para os clientes, pacientes e, claro, para a sociedade como um todo. Para trabalhar é ótimo para quem gosta, tem afinidade, né? Apesar de não ser todo mundo que tem afinidade para se trabalhar com a justiça, mas é uma área que tem alta demanda e pouca concorrência, né? Então, é possível que algumas pessoas tenham essa ideia de que como é baixa concorrência, então eu vou lá, né, participar do processo seletivo, mas que muitas vezes não tem a afinidade, não tem um conhecimento prévio que é necessário para você começar a trabalhar. Então eu sempre falo que é importante a gente atender pelo menos 4 critérios que eu coloco para você começar a ser um psicólogo jurídico. Não é porque o primeiro deles, que não é porque você não tem que ter não é obrigatório você ter uma formação específica que você não vai se qualificar para isso. Então, que você busque já, né, uma formação específica de qualidade para isso, se você tem interesse, que você busque uma capacidade técnica, né, de verdade, que você tenha determinação para você fazer um trabalho bem feito, assim como for para qualquer área. E quarta coisa, tenha a sua terapia em dia, né? Preciso sanidade mental para se trabalhar com psicologia jurídica ou qualquer demanda, né, de saúde mental. Então, não é só pensar que por ser uma baixa concorrência para você trabalhar com isso, você vai buscar uma forma fácil de você ganhar dinheiro. Você realmente precisa se qualificar. Mas, como é que você se torna, então, um psicólogo jurídico?
duas formas. Ou tendo o título de psicólogo jurídico, que é fazendo uma especialização ou a prova de título do Conselho Federal de Psicologia, ou você passando num concurso sendo selecionado para trabalhar com esse cargo. Aqui no Tribunal de Justiça, né, a gente passa no seletivo, né, tem um seletivo que é feito, eu estou no meu terceiro credenciamento, então o credenciamento é feito de 4, o seletivo, né, é feito de 4 em 4 anos, para cada pessoa, né, e então a gente passa a ser funcionário da instituição e a gente acaba atendendo a diversos tipos de demanda, onde é o magistrado que vai determinar para nós, né? Então aquilo, onde ele achar que é necessária a nossa atuação, ele vai determinar para nós. O nosso contrato aqui é de prestação de serviço, então a gente não tem vínculo empregatício, a gente não tem 13º, não tem férias, não tem nada disso. A gente trabalha por produtividade, é valor de hora técnica e a gente pode atingir um teto até de 100 horas. Então, se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. E o nosso trabalho se dá basicamente como? Com entrevistas, né, que isso é transformado em relatórios psicossociais. Então, a gente faz estudos psicossociais, estudos psicossociais porque é sempre em dupla, a conexão entre os dois saberes da psicologia e assistência social. Então, a gente sempre vai estar trabalhando em dupla. Aquilo que a gente chama de equipe multidisciplinar, interdisciplinar, setor psicossocial, como você achar melhor, né? Então a gente faz as entrevistas para avaliar a condição psicológica e social dessa pessoa que a gente está entrevistando. No final a gente dá um parecer, né? A gente faz um relatório, a gente dá um parecer, uma sugestão, coloca lá sobre o encaminhamento que a gente fez sobre o caso, enfim, a gente tem total liberdade para encaminhar esse indivíduo para qualquer dispositivo da rede. Por isso a importância que a gente tem e responsabilidade de conhecer os serviços da rede. Né? Eu faço encaminhamentos para o CRAS, para o CREAS, acompanhamento médico, psicológico. Então, a gente tem que saber o que eu preciso ter. Eu preciso saber todas as unidades básicas de saúde, onde está tendo atendimento, acompanhamento psicológico. Eu preciso saber onde está tendo atendimento, quais as unidades básicas de saúde que estão tendo atendimento odontológico. Por quê? O que acontece? A gente recebe indivíduos de todas as maneiras e com as mais diversas necessidades que vocês imaginam. Então, muitas vezes, vítimas de violência doméstica, já chega lá com baixa autoestima, já sofre violência há algum tempo, já perdeu os dentes. Então, como a gente faz a avaliação integral desse ser humano, a gente também tem autonomia para fazer os encaminhamentos para essa pessoa resgatar aí essa autoestima, resgatar a autonomia dela, a independência dela. Então, por isso a gente faz esses encaminhamentos. Aqui no fórum, nós somos em 7 equipes, ou seja, são 7 duplas, mas agora com a pandemia alguns credenciamentos foram vencendo e não chamaram novos profissionais. Por exemplo, eu estou trabalhando sozinha, sem assistente social. Nós temos 2 salas equipadas com computadores, impressoras, bonecos, alguns brinquedos, lápis de cor, né? Nós temos carro disponível para as visitas também. Então, na prática, como é que acontece? A gente recebe o processo, a gente faz a leitura desse processo para compreensão e a gente se apega à determinação do magistrado. O que ele está pedindo ali para você? Realizar entrevista com a vítima e indiciado, realizar entrevista com as partes e a criança, realizar visita em loco, o que é para você fazer? Então a gente se apega a isso. E tudo que a gente faz é contabilizado. Como a gente trabalha por hora técnica, tudo é contabilizado. Leitura de relatório. Quanto tempo você gastou para ler, ou leitura de processo? Quanto tempo você gastou para fazer a leitura desse processo? É o que você vai lançar na sua produtividade. Contato telefônico. Quanto tempo você gastou para ligar para a vítima? Quanto tempo você gastou para ligar para o indiciado? Tudo é descrito e a gente recebe por aquilo que a gente trabalha. Então, depois de ler esse processo, a gente faz o contato telefônico, agenda a entrevista com essa pessoa, seja presencial no fórum ou online, como a gente está fazendo agora. A gente faz a entrevista, faz orientações ali no momento da entrevista, faz encaminhamento se for necessário, elabora o relatório, né, com algum parecer, uma fundamentação teórica, e isso é protocolado no fórum ou enviado por e-mail para as respectivas varas.
O relatório é uma coisa muito importante porque na maioria das equipes aqui, né, ou do estado de Mato Grosso, fazem o relatório junto, né? Então você descreve a situação e aí o parecer, cada um, parecer o assistente social faz e depois o parecer do psicólogo, cada um assina o seu. Eu, particularmente, não gosto e dá mais trabalho, mas eu prefiro fazer os meus relatórios individuais, né? Porque eu preciso assumir a responsabilidade daquilo que eu estou escrevendo. Então, e essa também é a recomendação do nosso conselho. Os prazos para a gente concluir esse estudo e enviar esse relatório varia de acordo com a demanda do juiz, né? Vai de processos urgentes de 5 dias até 30, 40 dias. Então depende muito. Como é que funciona se você precisa fazer entrevista com um réu preso? Né? Isso acontece mais nos casos da vara da violência doméstica. Então, são os casos urgentes, né? Então, geralmente a gente tem 5 dias para fazer isso. O agendamento é feito pela própria vara. Então, o dia que a vara agendou é o dia daquela equipe, porque os dias da semana são divididos para nós também de acordo com a sala. Né? Então, cada dia da semana a gente sabe que tal equipe vai estar de manhã ou vai estar à tarde, assim como é o agendamento do carro também. Então, o agendamento desse réu preso é feito pela própria vara da violência doméstica e no dia que cair para tal equipe, é aquela equipe que vai atender. Né? Aí a Mata Grande faz o recambiamento desse réu preso para o fórum, né? Ele entra na nossa sala algemado, nos pés e também nas mãos e acompanhado de 2 agentes penais. Então a gente faz a entrevista ali e depois ele é liberado. Se o processo requer uma visita domiciliar, né, geralmente nos casos de guarda, interdição, curatela, ou também nos casos que a gente entender que é necessário. A gente tem autonomia também, muitas vezes, para, se você viu que a entrevista só ali no fórum não foi suficiente, que você precisa uma avaliação mais apurada lá no ambiente familiar, a gente também pode agendar isso, independente da determinação do juiz, né? Mas a gente sempre também tem cautela com isso, ou então a gente informa o juiz que é necessária a visita e depois ele devolve o processo com essa determinação, né? Porque muitas vezes, se você não tem uma determinação para ir na casa da pessoa, às vezes ela pode te barrar, né? Você não tem um respaldo, ou se acontecer alguma coisa com você lá, então a gente não tem respaldo sobre isso. E a visita, mesmo com a determinação do juiz, ela é sempre muito cautelosa, com muito respeito ao local do outro, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem autoridade sobre isso, né? E às vezes a gente precisa se impor em alguns casos, mas é claro que se a pessoa impedir você de entrar, você não força, você não faz nada, tá tudo bem. E aí a gente simplesmente informa o juiz sobre o acontecido e ele que vai decidir o que vai fazer, né? Ele pode determinar depois a obrigatoriedade dessa pessoa receber a gente, se necessário um reforço policial, se necessário um acompanhamento do oficial de justiça, né? Ou qualquer outra determinação sobre o caso. Em relação aos processos criminais, que envolvem estupro ou abuso sexual, né? E às vezes é demandado a avaliação do suposto acusado e também da vítima. E aí também entram os depoimentos especiais, né? Que é aquela escuta qualificada de menores, né? Que foram vítimas de abuso ou estupro. E a gente acompanha, né? A gente é que realiza a entrevista. Depoimento especial é a gente mesmo, que é esse profissional que vai realizar essa entrevista com esse menor na audiência, né? Eles entendem isso como uma coleta de provas. Então a gente acompanha a vítima ou a testemunha no momento da audiência. Só que para isso a gente obedece e segue um protocolo de entrevista forense para realizar tudo isso. Tanto que a gente faz um atendimento prévio, a gente mostra a sala, né, para essa criança ou adolescente, a gente já faz uma aproximação dessa criança com esse ambiente e faz aquilo que a gente chama de rapport, que é uma preparação. A gente cria um vínculo, cria um laço, né, cria uma ligação com essa criança, né, com esse entrevistado, para que ela esteja melhor habituada para o momento da audiência. Então, essa é a preparação antes de chegar na audiência. Na audiência, a gente vai para essa sala, que é um ambiente totalmente adequado, só o profissional e a criança ou adolescente. Então, a gente não ouve nada do que é falado no dia na sala de audiência, mas a gente é assistido, porque tudo é gravado.
o profissional fica com um ponto no ouvido e só ele ouve as perguntas ou o que está sendo falado na audiência. Então, o juiz ou qualquer outra pessoa que quiser fazer uma pergunta, saber para a criança, isso é repassado a mim e eu traduzo isso para a criança ou para o adolescente, sempre com perguntas abertas, né? Não perguntas fechadas, fazendo com que a criança ou esse adolescente ele discorra livremente sobre o acontecido. Bom, para as entrevistas de violência doméstica, a gente faz com a vítima e com o indiciado, a gente também segue um protocolo de entrevista que é normatizado, mas que a gente não faz acontecer isso de uma forma robotizada ou mecânica, né? É simplesmente para nortear mesmo a gente, não deixar a gente perder nenhum dado necessário. No processo de curatela e interdição, a gente avalia a condição do requerente, da pessoa que quer ser curador e da pessoa que está sendo interditada, né, ou que não tem como responder civilmente por si e vai ficar sob a guarda de outra pessoa. Nos processos de guarda, aquelas varas de família e sucessões também, a gente avalia as condições das partes, né, dos genitores, dos pais ou dos responsáveis, dessa criança também. Então a gente trabalha, faz a entrevista norteando uma avaliação integral dessa pessoa, desde o histórico familiar dela, composição familiar, condição de saúde, de moradia, condição de socioeconômica, de renda, de trabalho, rotina da criança, gestação, como é que ela se alimenta, como é que ela dorme, ela está exposta a situações de risco ou não. Então, é uma avaliação integral que a gente faz desses seres humanos envolvidos nas partes do processo. Sobre os testes, o fórum não disponibiliza nenhum para nós. Então, ou a gente utiliza o que a gente tem em particular, ou basicamente eu mesmo uso o HTP. Nesses 10 anos, nunca entendi, nunca utilizei outro teste, né? Para isso, eu gosto muito da técnica da escuta, eu gosto do olho no olho, eu gosto da fala, eu gosto da expressão, eu gosto de observar, então acho muito melhor isso e no máximo utilizo um HTP, às vezes com alguma criança que eu entendo ser necessário para me ajudar um pouquinho mais, talvez, na questão cognitiva, né? Avaliar essa questão cognitiva da criança, às vezes autoestima e por aí vai. Eu quero dizer para vocês que tudo isso que a gente faz e no relatório que a gente faz, a gente sempre procura não ser parcial em nada. A gente simplesmente esclarece a situação para o juiz com uma fundamentação técnica, entende que a gente tem que fazer um relatório técnico com um parecer técnico, uma fundamentação teórica, mas é claro que tem casos que não tem como a gente ser imparcial, por exemplo, quando alguma situação quando a situação desfavorece uma das partes. Então, aí é nossa obrigação mostrar qual a melhor condição, por exemplo, se for o caso, né? Se não for, coloca que os dois têm condições e aí o juiz e as partes que vão se resolver, né? Eu quero também dizer para vocês que, por ser uma atuação muito ampla, né, do psicólogo jurídico, a gente tem que se aprofundar nessa amplitude toda, né? A gente tem que se aprofundar nas diversas vertentes que é apresentada para nós. Questão de adoção, então a gente, por exemplo, na adoção você tem que entender da lei, tem que entender da habilitação do processo, os documentos necessários, quais as motivações corretas para a pessoa querer adotar, os projetos desenvolvidos na comarca, o curso de preparação de pretendentes, né, entender de abrigo, né, instituição de acolhimento. Nos casos de violência doméstica, você tem que saber sobre a lei, tem que saber sobre tipos de violência, as medidas protetivas, qual o prazo disso, né, a rede de atendimento para essa vítima. Para a questão da vara da infância e da juventude, a gente vai trabalhar com adolescentes em conflito com a lei. Então, você tem que saber da lei, tem que saber do uso de drogas, da violência, do cometimento de crimes, da estrutura familiar, você tem que entender de manual diagnóstico, tem que entender de CID. E, por fim, gente, você tem que ter na ponta da língua as resoluções do Conselho Federal de Psicologia a respeito da elaboração dos documentos técnicos, né? Porque a gente sabe que existe uma normativa para se escrever cada documento e isso é muito sério. Por fim, eu quero dizer para vocês que, apesar dos 10 anos de experiência que eu tenho, eu ainda recorro à supervisão quando é necessário. Claro que hoje é um pouco mais raro, né? Não é para todos os casos, mas vez ou outra aparece um caso para mim que eu falo assim, nossa, eu nunca imaginei atender isso, né? Às vezes é uma demanda extremamente desafiante para mim, e aí sim, quando me dá
né, me aparece a dúvida de como conduzir, que postura tomar, eu recorro à supervisão. Então, é importante a gente ter essa humildade, da gente admitir que a gente não sabe tudo, né, e buscar aí a ajuda de profissionais mais experientes. Então, isso também acontece, assim como eu também ajudo os meus colegas quando eles necessitam. E, por último, eu quero deixar para vocês, indicar para vocês um livro, para quem quiser, quem se interessa aí por essa área, né? Quero deixar um livro para vocês de referência. O livro chama-se Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham, que é de Robert Simon, é um psiquiatra forense americano, e ele vai ajudar a esclarecer um pouquinho aí esse lado obscuro do comportamento humano, e vale muito a pena. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, fiquem com Deus e até a próxima.